Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Amor Simples de Doar. E hoje a gente está aqui com o Senhor Bandeira, que vai falar com a gente hoje sobre ansiedade. Quem nunca sentiu ansiedade, né, gente? Não esquece de compartilhar e curtir aí, falar com seus amigos sobre como lidar com a ansiedade aqui na Irlanda e em qualquer lugar do mundo, né? Seja bem-vindo, Valdeilton Bandeira, mas carinhosamente Bandeira. Fala um pouquinho sobre você. Quem Obrigado. é o seu Bandeira? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A oportunidade Claro. de poder contribuir com conhecimento. Meu nome é Valdeilton Bandeira, sou do Brasil, São Paulo, capital. Sou formado em administração de empresas com pós em finanças, um ansioso que nunca tomou remédio. E estudei terapia holística e hipnose para poder entender a ansiedade e lidar com ela. Primeiramente comigo mesmo e depois poder compartilhar com os outros. Muito legal. E nessa tua viagem aí sobre ansiedade sem remédio, como é que foi isso? Conta pra gente, porque hoje em dia no Brasil a gente tem uma tendência muito grande a tomar remédio pra tudo, né? A gente vê grupos aqui de brasileiros, gente, remédio, o pessoal vendendo remédio como se fosse assim, algo, se eu não tiver eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer. Como é que foi essa jornada? É uma jornada de autodescoberta, autoconhecimento. Você precisa buscar entender o que está te causando aquela ansiedade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui encaminhado por uma psiquiatra, quando eu falei para ela o que eu estava sentindo, acabei a frase e disse para ela, me manda fazer qualquer coisa, mas não me passe remédio. Ela olhou para mim e falou, mas como é que eu vou te tratar sem remédio? Eu falei, foi você que estudou medicina, não fui eu. O nível de estresse estava bem baixinho. E ela me passou um remédio, eu tomei 2 dias para não contrariar, mas aquilo eu me senti drogado, aquilo fez mal para mim. Eu joguei fora aquilo e busquei a minha própria alternativa. E uma delas foi ir para Aparecida do Norte a pé 4 vezes. Nossa. 200 quilômetros. Como você fala 4 vezes assim seguidos? 4 anos seguidos. 4 anos seguidos. Mas 200 quilômetros cada vez que você vai? Andando? Sozinho. Olha, eu ia ficar ansiosa só de pensar na viagem. Mas fala como é que foi. Exatamente isso, porque você não pode pensar na viagem. Você tem que curtir a viagem, você tem que viver aquele momento. Não é se preocupar se você vai chegar até Aparecida do Norte. É como que você se reconecta com você durante a caminhada. Às vezes você não precisa chegar até lá. Que legal isso. Porque é muito simples. Pega um carro para ir de São Bernardo para Aparecida, dá 200 quilômetros. 2 horas você vai e volta. Para você ir a pé, você vai levar 7 dias. Mas qual que é a busca que você está tendo? Não é Aparecida. É o que você encontra com você mesmo durante a caminhada. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu passei por uma planta que não tinha nenhum vento naquele momento. E só tinha uma folha balançando para mim. Ela fazia assim. Olha. Era como se Deus estivesse falando comigo naquele momento. Ele estava. Né? Então, eu segui. Em uma parada que eu fiz em Santa Branca, me contaram uma história de uma professora de CrossFit, que é do Paraná. E ela foi fazer a caminhada. Quando chegou em Paraibuna, que é o trecho mais longo que tem, são 36 quilômetros e não tem nada para você parar para comprar água, comida nem nada, ela parou, começou a chorar e pediu para buscar. Porque ali ela se encontrou. E é uma história até engraçada, mas ela nos leva a uma reflexão. Sim. Ela parou para conversar com uma vaca. E a vaca não respondeu. Ali ela entendeu que a vaca era ela. Porque muitas vezes a família dela falava com ela e ela simplesmente fazia igual a vaca, ignorava. Ela parou, voltou para casa. Ela só foi fazer a rota de novo, que é a Rota da Luz, no ano seguinte. Então, cada um tem uma busca. Qual é a sua busca? O que você está guardando dentro de você que você não está pondo para fora? Exatamente aí a origem da ansiedade. A ansiedade ela se origina na sua infância, do 0 aos 7 anos, que é quando você está em formação de caráter. Tem muita coisa que você quer fazer e você não consegue, muitas emoções que você vive e você vai reprimindo. O corpo grava. Todas as emoções ela grava. A tristeza está localizada no pulmão. A raiva está localizada no fígado. O medo está localizado nos rins. Isso tudo vai incorporando. Quando você cresce, você tem alguma situação que te dá uma emoção muito forte, um medo, uma raiva, uma tristeza, uma angústia,
Ele vai buscar qual foi o momento em que você sentiu aquela mesma coisa. Quantas vezes você, quando era criança, quis falar alguma coisa e todas as pessoas falam, sai daqui que isso não é para você falar. Aqui é só conversa de adulto, você não pode participar. E você vai engolindo. Você vai se sentindo incapaz, impotente, frustrado, inadequado. Essa é a grande palavra que muita gente tem. Se sentir inadequado. Então a gente não faz o que tem vontade de fazer. Não se apresenta para o mundo. Cada ser humano é único. Verdade. Por isso que as digitais não se repetem. Só que a gente está sempre tentando se encaixar. Não tem como você encaixar um quadrado num redondo. Você só vai se encaixar onde for outros redondos. E se você está num lugar que você não consegue se encaixar, não se anule por conta daquele lugar. Procure um outro lugar. Sempre vai existir um lugar para você estar. Verdade. Nossa, que lindo. Já começa chorando, pode, assim? Que lindo. Acho que a ansiedade realmente vem da infância, né? A gente, principalmente na nossa fase aí, na nossa geração, a gente fala da geração nova aí que é muito ansiosa e tal. É, realmente muito ansiosa. Mas a gente tinha uma ansiedade reprimida antigamente, né? Sim. Que a gente não tinha essa liberdade de falar o que a gente estava sentindo. Tudo era feio, né? Hoje em dia as pessoas falam, são o que são e ainda são ansiosas, né? Porque elas não são. Como é que é isso? Porque elas não são. Elas mostram aquilo que as outras pessoas querem ver. Pois é. Recentemente foi feita uma pesquisa com o ChatGPT. Hoje todo mundo usa o ChatGPT para pesquisar. E aí foi feito um estudo, fizeram para o ChatGPT o que os adolescentes mais perguntam para o ChatGPT. Eles perguntam exatamente sobre questões que todas as pessoas têm, sobre questões existenciais. Porque os adolescentes não conseguem conversar com seus pais, os pais não conseguem conversar com seus filhos. Eu tenho um filho de 20 anos. Eu sei o que é não conseguir falar com o pai e também sei o que não é conseguir falar com seu filho. Eu sei o que é você tentar se aproximar do seu filho para poder que ele se abra com você e existir uma barreira. A gente chama isso de barreira de gerações, mas na realidade são só barreiras existenciais. Porque a gente tem sempre medo. Tudo está ligado ao medo. Verdade. Do lado do meu filho eu já chorei várias vezes. Sozinho, sem ele, também já chorei várias vezes. Talvez até mais vezes. Né? Até mais vezes. Porque os mesmos medos que ele tem, eu também tenho. A diferença está na forma como ele põe para fora esse medo e como eu ponho. Verdade. Você tem que entender a diferença de cada um, né? Então, hoje a gente fala muito, as gerações. Cada época é uma época. A minha mãe fala que a época dela era a melhor época que tinha. Eu acho. Eu nasci na década de 70. Eu acho que a década de 70, 80 e 90 foi as melhores que existiram. Eu também acho. Quem nasceu depois acha que foi depois. É. A melhor época é aquela que você vive, não aquela que você existe. E hoje, Que lindo. assim como na nossa época, como a de hoje, as pessoas só existem, elas não vivem. Elas deixam de existir para os outros. Verdade. E isso já vem de tantos anos, né? Os estoicos aí já falando sobre isso de milhares de anos atrás. Quer dizer, milhares de anos atrás, assim. E parece que a gente não aprendeu, né? Como sociedade, né? Chamavam de loucos e... Quando a gente fala de ansiedade, uma vez uma pessoa perguntou para mim, nossa, quando você fala que é especialista em ansiedade, todo mundo é ansioso, você deve ter muita procura. Não, porque muitas vezes a pessoa nem entende a ansiedade dela. Né? Ela não entende os sintomas da ansiedade. Insônia, falta de ar, palpitação, tremedeira, sudorese, calafrio, falta de ar. Tudo isso são sintomas de ansiedade. A ansiedade é como esse seletor aqui, é um volume. Então você tem um medo, ele aumenta o volume daquele medo. Você tem uma raiva, você aumenta o volume daquela raiva. Mas de que forma você está pondo isso para fora? As pessoas acham que sentir raiva é ruim. Depende. Em muitos momentos a raiva ela vai te salvar a vida. Verdade. Sentir medo é ruim? Depende. Em alguns momentos o medo também vai te salvar a vida. Cada emoção tem uma função. A raiva é para te impulsionar. O medo é para te fazer refletir. O problema é quando o medo te paralisa e a raiva te cega. Exatamente. Uma coisa que eu falo muito com as pessoas hoje em dia sobre inteligência emocional, não gosto quando falo inteligência emocional, sinceramente.
porque virou meio que comercial, né? As pessoas querem falar e querem dizer que entendem. Mas eu acho que é exatamente isso que você está falando. Eu acho que, se for falar, então, inteligência emocional, é saber usar o sentimento e deixar ele vir, né? Eu ensino muito isso para minha filha. Ela tá com raiva, fala, tá com raiva. Eu sou Deixa psicanalista sair. também, tem meus pacientes que... eu quero chorar o dia inteiro. Chora. Vai parar a sua vida? Aí não. Aí depende do nível que você desça, vamos dizer assim, nesse sentimento, né? Que você deixa ele te levar. Aí eu acho que tem que ter esse balanço, né? Tem. Mas o sentimento realmente, quando a gente chora, a gente acalma o corpo, na verdade, Sim. né? Então tem que deixar vir, na Eu verdade. falo que o choro é a limpeza da alma. Exatamente, é. E fisicamente também é uma Sim, limpeza, né? sim, É. sim. E, nossa, que legal, adoro esse tipo de assunto, assim, mas fala mais um pouquinho sobre você, então. O que te levou a falar sobre ansiedade? Como é que foi o começo, talvez ansioso? É, muito ansioso. Na questão da terapia, eu falo que a minha primeira paciente foi minha mãe, né? Tanto que por isso que eu acabei me especializando em atendimento feminino, atendo mais mulheres do que homens. Olha, que legal. Porque eu fui entender a história da minha mãe, eu fui acolher a minha mãe. E dados estatísticos, DSM-5, você é psicanalista, já ouviu falar dele? Para cada um homem ansioso, tem 2 mulheres ansiosas. Só para contextualizar, no Brasil em 2024, teve 472 mil pessoas afastadas por questões de saúde mental no ambiente de trabalho. 301 mil são mulheres. Desse total de 472 mil, 144 mil são por questões de ansiedade. E aí, por que mulher sofre mais ansiedade? Tem as questões hormonais e as questões emocionais. O período de maior ansiedade feminino é na gestação e na menopausa. Porque são períodos em que ela tem transformações corporais, transformações hormonais. E é onde a emoção dela está muito aflorada, mas as pessoas à sua volta não compreendem, não acolhem. E aí o que ela faz? Ela vai engolindo. Vai engolindo. E quem é que sofre na gestação quando ela engole demais? É o bebê. A criança, Né? Quando a gente fala em hipnose, que a gente faz regressão, eu já atendi pessoas que ela não acreditava em hipnose. Eu falei, tudo bem, só deixa fluir, porque não, tudo que você fizer vai ser de forma consciente. E ela voltou para a barriga da mãe dela. Ela sentiu um medo muito grande. Ela não sabia a origem daquele medo. Ela foi parar na barriga da mãe dela. E o medo que ela estava sentindo era o medo da mãe, que ficou gravado nas memórias celulares dela. As células dela gravaram aquele medo. Por uma situação que a mãe e o pai estavam tendo. A mãe sentiu muito medo, houve uma descarga emocional no ventre. Então, o corpo ele libera químicos. Então, sobe demais cortisol, baixa baixa serotonina, dopamina, tudo baixa. Então, gravou nela, mas ela não sabia a origem daquele medo dela. Estava na gestação. Nossa, que incrível. Quando a gente estuda psicanálise, a gente vê lá a história de Freud no começo, a questão da hipnose e tudo mais. Existe até dentro do mundo do psicanalista ali essa resistência, às vezes, né? Sim. Da forma que é vendida, da forma que é feita e tudo. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua hipnose. Vamos tentar tirar esse ranço que as pessoas têm, porque, gente, realmente é muito importante. É que as pessoas acreditam que hipnose você vai sair do seu estado e vai entregar segredos. O medo das pessoas é pegar e falar senha de banco. Então é isso. Não existe isso. Hipnose é um estado natural da sua mente. Quem aqui não já chorou assistindo um filme? Isso é transe hipnótico. Por quê? Consciente, subconsciente, fator crítico. Quando você baixa o seu fator crítico, você vai acessar o seu subconsciente, que são as suas emoções. O consciente é racional. Por mais que a gente seja racional, tudo que a gente faz é de forma emocional. Então a gente acessa o sistema límbico. Então eu acesso isso aqui, mas é você que permite. Então o hipnoterapeuta é como se fosse um GPS. Você sabe para onde você vai. O hipnoterapeuta só vai te dar o melhor caminho para você evitar trânsito. E vai chegar onde você quer chegar. Todas as vezes que eu falo com alguém, eu falo assim, vou fazer uma regressão com você muito rápido e muito simples, com qualquer pessoa que estiver assistindo agora. Lembre qual é o doce preferido da tua infância. Qual que era o seu? Bala Sete Belo. Da tua infância, tá certo? Me fala o que você comeu dia 5 de janeiro desse ano, que é a tua fase adulta. Não sei.
Porque dia 5 de janeiro desse ano não teve nenhum impacto emocional sobre você. A bala Sete Belo tem. Quando você falou da bala Sete Belo, seu sorriso abriu. Tá gravado aí. Um momento de alegria. Ou você estava com seus primos, ou brincando na rua com os amigos. Gostava da bala festa. Juquinha também, mas era um chato daquele papel daquela bala Juquinha, eu ficava com raiva da bala. Aí eu preferia Sete Belo. Entendeu? Então, Que legal isso é hipnose, isso é regressão. Então é se Muito permitir, legal. simplesmente acessar. E não ficar racionalizando, mas eu vou ver alguma coisa, eu vou lembrar de alguma coisa. É sentir, as pessoas precisam sentir. O que está faltando para o ser humano hoje em dia é sentir. Está muito racional, muito frio. Todo mundo fala com todo mundo, mas ninguém pergunta de ninguém. E aquela perguntinha, assim, que com certeza as pessoas que estão assistindo, que moram fora, né? A maioria da nossa audiência aqui são pessoas que estão aqui na Irlanda e em outros cantinhos do mundo aí. Lidar com a imigração, né? De estar fora do país, longe da família, é bem difícil. Como é que que tipo de sugestão você daria para os imigrantes que estão passando por ansiedade, por estar longe da família, passando por algum problema? Uma coisa que eu percebi aqui na Irlanda, em Dublin principalmente, é que tem muito parque. Sim. Muito parque. E é o melhor remédio que vocês têm, natural. Mas poucas pessoas usam da forma mais adequada. Existe o que a gente chama de meditação de caminhada. É uma forma de você acalmar. Vá andar no parque, ou em volta de qualquer lugar. Mas se você fizer isso no parque, tire o sapato por alguns instantes, pise na grama. É o que a gente chama de growth. Isso é uma troca que você vai fazer com a terra. Você vai se reconectar com a sua essência novamente, porque nós fazemos parte da natureza. Nós não olhamos para a natureza, nós somos a natureza. Então você faz uma integração. Anda descalço na terra, na grama. E outra coisa que vocês podem fazer, todos nós, em qualquer lugar do mundo, e que a gente não faz muito, é o abraço. 20 segundos de abraço equivale a vários comprimidos. Olha, Porque o abraço, ele faz uma descarga química no teu corpo. É uma cascata de hormônios e neurônios. Ele vai descarregar dopamina, serotonina, ocitocina. o hormônio do amor. Hormônio do amor. Porque você vai se sentir acolhido, seguro, protegido. Abrace um amigo, uma amiga. E se você não tiver ninguém naquele momento, feche os seus olhos. Puxe o ar pelo nariz, contando mentalmente até 4. Segure contando até 7. Solte lentamente contando até 8. E se abrace. Se permita se abraçar. Que legal. As pessoas não fazem isso. As pessoas, elas estão sempre esperando pelo outro. Aquilo que o outro não me deu, cabe a mim oferecer a mim mesmo. Uau. Gente, que coisa linda. Você, como psicanalista, sabe que boa parte dos traumas é percepção de realidade. Sim. Trauma de rejeição é porque a gente tem uma percepção de que os nossos pais não nos amaram, nos rejeitaram. Mas eles só puderam dar pra gente aquilo que eles receberam, aquilo que eles conhecem. Eu não tenho como te oferecer aquilo que eu não conheço. Eu não tenho como te abraçar se eu nunca fui abraçado. Se eu não te ofereci isso porque eu não sabia, cabe a você oferecer isso pra você. Verdade. Eu vou fazer um relato bem rápido. Eu sou filho de um paraibano que saiu da Paraíba com 14 anos de idade. O meu avô cuspia no chão, no sertão da Paraíba, e mandava meu pai até o centro da cidade e voltar antes do cuspe secar. Que senão ele tomaria uma surra. O que acontecia todas as vezes que meu pai voltava? Ele tomava surra. Ele tomava uma surra. Porque imagina você cuspir no chão, 40 graus de temperatura. Quando meu pai virou as costas, o cuspe já estava seco. E meu pai veio para São Paulo. O meu pai me ofereceu exatamente o que o meu avô tinha oferecido para ele. Meu pai não conhecia a palavra eu te amo. Ele não conhecia o abraço. Ele me deu o melhor que ele podia me dar. Com 45 anos, eu fui descobrir que meu pai dormiu na praça. Passou dificuldade. E eu tinha dificuldade também de me relacionar com ele. Hoje eu entendo que ele só me deu o que ele podia me dar. E hoje eu ofereço para mim, e tentei oferecer para os meus filhos, aquilo que eu não conhecia através do meu pai, mas eu fui buscar conhecimento.
E com certeza eu não ofereci para os meus filhos o que eles queriam. Com certeza, na percepção deles, eu também deixei alguma coisa faltar. Então cabe a eles agora, cada um dar o melhor para eles. Quando eu tinha 18 anos, eu quis sair de São Paulo, ir para os Estados Unidos. Eu não fui, porque eu sou muito apegado à minha mãe. Quando eu falei que eu ia, minha mãe começou a chorar. Então, não é que eu desisti de um sonho, porque tudo tem propósito. Se eu tivesse ido, eu não tinha tido os meus filhos, não tinha casado com a minha esposa. Os meus 2 filhos saíram de casa com 19. O Henrique, que veio para a Irlanda, e a Carolina, que foi para os Estados Unidos. A minha mãe chorou demais e falava assim, só porque eu não te deixei ir, você mandou seus filhos embora. Eu falei, não. Eu dei para eles o que eu achei que eu podia dar, que era amor, e incentivar eles a cultivarem seus sonhos, irem atrás e ter a certeza de que eles vão passar dificuldade. Mas a certeza maior que todos eles têm que ter é que eu vou estar sempre lá. E se eu tiver que atravessar um oceano nadando para poder estar perto dos meus filhos, eu vou estar. Porque a única coisa que eu sei dar para eles é amor. Nossa. Dá licença, tem que pegar um paninho. Tem um papelzinho ali atrás? Que eu tô vendo que eu tô... Vai sair essa lágrima aqui. Que lindo. Nossa, você é uma pessoa iluminadíssima, assim. Gratidão. Obrigada mesmo por compartilhar. Ai, veio. Vamos lá, vamos continuar. Para de me fazer chorar. Eu não gosto disso. Corta, gente. Mentira, eu tô brincando. Não, é que tá quase vindo mesmo. Aí vai borrar minha maquiagem. Então, mas assim, que lindo. Só deixa fluir. Que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo mesmo. Então, assim, o mundo aqui da gente, eu tô há 17 anos fora, né? Eu acho que a gente suprime muito a nossa ansiedade, né? A gente inventa coisa pra poder fingir que não tá vendo. Eu passei 10 anos sem ir pra casa. Tô numa terapia aqui agora, tá, gente? Passei 10 anos sem ir pra casa. Minha mãe mora aqui. Mas é muito difícil, assim, sabe? Você depois voltar e você ver que tudo mudou e você se arrepender de ter ficado esse tempo todo, mas sabia que não podia ter ido. É uma confusão. Eu vejo muitos imigrantes aqui passando muitos anos também sem voltar para casa. E a gente fica com receio do pessoal da família achar que a gente não quer ir, mas aí como é que eles vão entender? Como é que a gente explica? Né? É uma ansiedade que a gente não passa assim de si. Caramba, o pessoal vai ficar pensando de mim. Não é isso. Mas tá ali dentro, remoendo, né? Aquela coisa. Vou esse ano, não vou esse ano. Todos os dias eu olho para esses passagens para casa. Todo dia. Né? Então, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas também passam por isso. E como é que é a gente... O que a gente faz? Vai, fala aí que você tem essas palavras bonitas para explicar pra gente. Você falou do parque, eu gostei muito. Anda no parque, aqui pertinho. Anda no parque. E viva as experiências. Cada experiência que você tem para viver, viva elas. Se você puder compartilhar as experiências com alguém, e tiver com quem compartilhar, compartilhe. Mas... celebre. Sim, boa. As pessoas que estão fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, a gente não tem o hábito de celebrar. A gente quer celebrar grandes conquistas. Eu quero celebrar um carro 0. E quando você comprou o Fusca, por que você não celebrou? Eu quero viajar. Viajou. Mas você celebrou? Não, porque eu queria chegar lá naquele lugar, queria fazer um monte de coisa. Se você não celebrar as pequenas conquistas, você nunca vai estar preparado para celebrar as grandes, porque você nunca vai se reconhecê-las. Verdade. Celebre. Celebre. Celebre com os amigos, celebre sozinho. Celebre olhando para o céu. É isso aí. A metodologia Ikigai, que é muito mal vendida aí fora, né? Com esse Van Gram, com essa coisa do... Gente, esquece, isso não existe, esse Ikigai que vendem aí. Mas a metodologia japonesa original é isso, né? De você celebrar as pequenas coisas, de você... O que te faz acordar de manhã feliz? É pensar na bala sete belo? É um Ikigai. É um Ikigai. Né? Então, assim, coisinhas pequenininhas, assim, que fazem a gente Uma vez eu seguir. acordei 3 horas da manhã, porque quem acorda das 3 às 5, e não sabe por que acorda das 3 às 5, é o horário que o divino fala contigo. Todos os dias eu acordo 3 da manhã. É o horário da sua conexão com o divino. Então aproveita esse momento para rezar, para agradecer. Eu acordei 3 horas da manhã com 4 letras batendo na minha cabeça. DMPC. Dado Maria Pato Casa. E ficou das 3 até as quase 5 horas batendo. E eu queria entender o que era. E aí eu falei assim, olha pai, eu não entendi o que é. Deixa eu dormir, depois você me fala. 7 horas eu acordei, fui tomar café. Enquanto eu tomava café... veio o significado de todas essas 4 letras.
Decisão, movimentação, persistência, conquista, celebração. O C é de conquista e também de celebração, que tem que estar nas letras anteriores. Para quem fez administração de empresas, já ouviu falar de PDCA. E eu chamei isso de PDCA divino. O que é o PDCA? PDCA é Plan, Do, Check, Action. Ah, É uma ferramenta administrativa, verdade. né, para você fazer, planejar, checar. E o DMPC é o PDCA divino, porque você precisa decidir e só você sabe qual é a decisão que você vai ter. E a vida é feita de escolhas. Todo dia você toma uma decisão. Vai ficar deitado ou vai levantar? Vou tomar banho ou vou ficar sem tomar banho? São decisões. Movimente. Você precisa movimentar para que as coisas aconteçam, senão você vai ficar sentado. Então, essa questão de estar aqui, fazendo esse podcast, ter conhecido o grupo, isso é movimentação. Persistência é entender que nem tudo vai sair como você quer. Nem tudo vai dar certo, mas tudo tem um propósito. Verdade. E depois você vai conquistar. Mas não esqueça de celebrar cada etapa. Quando você decidir, celebre, porque só você sabe o esforço que foi você tomar uma decisão daquela. O meu filho, quando veio para cá, para Irlanda, só ele sabe qual o esforço que ele teve para tomar essa decisão de vir para cá. Ele poderia ter ido para os Estados Unidos, onde a irmã dele está. Talvez fosse mais fácil. Ele movimentou. Ele está em constante movimentação. Ele está persistindo. Eu lembro que ele mandou uma vez uma frase para mim e falou assim: pai, se eu voltar antes do tempo, você vai me achar um fracassado? Eu falei: não. Eu já te acho um corajoso do dia que você embarcou. É isso aí. Porque eu não embarquei. Pois é. Né? Então, a qualquer momento que ele quisesse voltar, eu ia estar do mesmo jeito que ele foi, de braço aberto. Que lindo. Que Então, lindo. aprender a celebrar. Sim. Começou a ficar ansioso demais? Começou a ter falta de ar? Fecha os olhos. Inspira, expira. Canta a música que você mais gosta. Canta alto. E dança. Ai, gente, meu. Dança. Super concordo com dança. música healing. Mas sacode o corpo inteiro. Joga o braço pra cima. Não se preocupa se você tá dançando esquisito. É você. É você. Uma técnica que todos nós temos a cura dentro da gente. Mas é preciso ouvir o coração. Eu, quando eu trabalhava na área administrativa, que eu ficava muito ansioso, eu tinha muita falta de ar. E a crise de ansiedade é como se o ar ficasse aqui. Não desce. E eu tinha sempre uma blusa guardada. Anotem essa dica. Eu tinha uma blusa guardada. Eu catava essa blusa, colocava em cima da perna, dobrava o tronco para a cabeça ficar na blusa, puxava o ar muito forte e soltava em forma de grito. Muitas vezes as pessoas perguntavam para mim: você é louco? Eu falei: não, só eu sei o que eu estou sentindo agora. E se só eu sei o que eu estou sentindo, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar isso daqui, porque isso é quem está me sufocando. Então faça isso. Puxe o ar, põe uma blusa na frente, solte o ar do pulmão em forma de grito. Você vai ver como é que aquilo libera. Que lindo. Outra técnica, também muito simples, que eu descobri faz pouco tempo que ela é científica. Força o bocejo. Começou a ter falta de ar, força o bocejo. Quando você força o bocejo, o teu pulmão dilata, tua caixa torácica vai dilatar e o ar vai circular. Porque ele está sempre aqui. Então ele vai abrir e o ar passa. Então ele sai. Que legal. Eu ouvi uma vez falando sobre água gelada, de tomar uns golinhos de água gelada, bem pequenininho também, pro corpo meio que acordar, assim. Tem várias técnicas. Nossa, que incrível. Mas eu queria que você, pra gente não... Eu ficaria aqui pra sempre, tá, gente? Desculpa. Mas a questão do abraço que você falou, a gente teve um breakzinho aqui, e aí eu perguntei pra ele, daria pra gente fazer alguma coisa aqui pros espectadores, as pessoas que estão assistindo, de repente fazer em casa, e ele citou algo sobre o abraço. O que seria isso? O abraço Se você quiser ficar à vontade com a sua câmera ali, você que está em casa, fica à vontade para acompanhar. Quando você abraça alguém, ele vai liberar, né, ocitocina, que é o hormônio do amor, serotonina, que é o do bem-estar, dopamina, que é do prazer. Se você ficar 20 segundos abraçado com alguém, com um amigo, um parente, alguém que você ama ou que você tem um carinho, você vai ter essa descarga
química, hormonal no seu corpo. É 20 segundos. E se você não tiver ninguém, simplesmente feche seus olhos, puxa o ar. Se permita se abraçar. Sinta o corpo. Importante, né? A gente sente realmente, né? Sinta. Isso faz diferença. Entendeu? Com o tempo você vai descobrindo técnicas próprias. Quando você começa a se notar, a se perceber. E tenha sempre um caderninho. Escreva. A nossa geração não era tão ansiosa, principalmente as meninas não eram tão ansiosas como de hoje, porque elas tinham um diário. Ah, as agendas. E que ninguém mexia no ser ela. Porque ali ela colocava todas as suas angústias, todas as suas frustrações e todos os seus sonhos. Verdade, eu tinha. Né? Hoje as pessoas não fazem mais isso. Celular é bom? É bom. A gente anota aqui? Anota. Mas a gente perde uma ferramenta poderosa. Porque quando você escreve, você coloca todos os seus sentidos no mesmo lugar. A sua visão, a sua sinestesia e a sua emoção. A sua audição. Principalmente tem gente que escreve lendo em voz alta para si mesmo. Então todos os seus sentidos estão no mesmo lugar. Quando você está fazendo anotações no celular, a única coisa que está ali é a tua visão. A tua atenção não está ali. Porque às vezes você está escrevendo e falando com alguém. Ah, só um minutinho. Aí você só escreve uma frase e volta para lá. Escreve uma e volta para lá. Quando você coloca no papel, toda a tua atenção, todo o teu foco está ali. Eu sou apaixonada realmente por Então papel e você caneta. vem pro presente, porque a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Só existe o agora, o eterno agora. Mesmo o passado, se você lembrar do passado, você está lembrando dele agora. Se você pensar no futuro, você está pensando nele agora. Então só existe o eterno agora. Verdade. Nossa, que lindo, né? Nossa, eu tô até mais relaxada agora. A gente sempre começa meio ansiosa, realmente, né? Porque eu não tô muito acostumada de ficar de frente para as câmeras. Só a sua presença já acalma bastante. Já temos pessoas aqui emocionadas com a gente. Eu não quero borrar minha maquiagem porque a gente tem outro episódio para gravar. Mas, assim, muito obrigada. Com todo o meu coração. Realmente, assim, você nasceu para isso. Eu acho que a coisa mais linda do mundo, mais poderosa do mundo é quando a gente escuta a missão que Deus tem pra gente na nossa vida e a gente segue, independente de qual seja, né? Então, é claro que você já seguiu isso, que você ouviu aí com a folhinha dando tchau, e você foi seguindo ali os passos de Deus, então, obviamente, você está no lugar que Ele quer. E o caminho para frente, a gente precisa pensar porque dá ansiedade. Sim. Mas, com certeza, todos os seus presentes vão ser sempre muito intensos e verdadeiros. Obrigada. Sou eu que agradeço Obrigada. a oportunidade. E como é que a gente faz para encontrar você? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quem quiser, de repente, não sei se você dá atendimento, como é que é? Faço. No Brasil eu atendo presencial e atendo online também. Eu tenho um Instagram que é Terapia Holística Bandeira. E para quem tem LinkedIn, me seguir no LinkedIn, é Valdeilton Bandeira. Muito legal. Gente, ele está aqui na Irlanda até o dia 31 de agosto. A gente está tentando ver se a gente monta uma palestra. Não sei se de repente isso vai ao ar até o dia 31 de agosto. Espero que sim. Mas, de qualquer forma, a gente tenta montar alguma coisa, palestras. Se você tem aí um business ou qualquer coisa aqui na Irlanda, vamos aproveitar a presença dele e fazer uma palestra. Nem que seja para um grupo pequeno, ou vários grupos pequenos, ou um grupo grande. Mas, assim, parabéns. Obrigado. Tomara que você consiga ficar mais tempo, hein? No Brasil agora teve uma atualização na lei, né? Que chama NR1, onde as empresas precisam cuidar da saúde mental dos colaboradores. Porque dá afastamento lá. Aqui na Irlanda eu não sei como que é isso. Mas é importante que as empresas façam esse trabalho de conscientização, né? Para as pessoas aprenderem a se observar um pouco mais e lidar com isso. Né? Ser forte não é ficar carregando o mundo nas costas. Ser forte também é pedir ajuda quando precisa. Exatamente. Né? Então, se eu puder deixar uma frase de final aqui para vocês, eu diria o seguinte: tenha coragem de seguir seu coração. Não é fácil, tá? Mas todas as pessoas que se permitem isso, mesmo que seja em alguns momentos, talvez não seja tão fácil seguir todas as horas, mas se permita. Porque, se fizer uma analogia, nós somos igual um carro.
O meu corpo é a carcaça do carro. O meu coração é o motor do carro. E a minha mente é o motorista. Sem motorista, não vai para lugar nenhum. Sem motor, também não. Se eu deixar o motor tomar conta, ele vai bater no muro. Então eu preciso do motor, porque o motor sabe para onde eu vou. O motorista, que é a nossa mente, ele só vai procurar o melhor caminho. Então eu preciso equilibrar os dois. Se eu ficar só no racional, eu não saio do canto. Se eu ficar só no emocional e não tiver um controle sobre isso, não aprender a controlar isso, eu vou me machucar. E quando a gente se machuca, a gente fica com medo. A gente para de fazer. Verdade. Nossa. Então, siga seu coração. Como você seguiu, a gente está vendo o resultado. Muito obrigada pela sua participação. Gente, obrigada por ter assistido até aqui. E fique de olho no próximo episódio, que a gente vai ter também a participação dele. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.